Já? Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, turma. Boa tarde. Nós estamos aqui na Escola Estadual José Bernardino Lindoso, que pertence ao Distrito 6. Nós estamos na sala de número 3 da escola, que pertence aos primeiros anos, tá? Mais especificamente ao primeiro ano 3 e 4 agora nesse momento. Tá? Esse vídeo pertence a uma atividade que é do portfólio relatório final, onde é necessário fazer uma apresentação de uma regência. E a nossa regência, ela pertence ao curso de Matemática, Prática Pedagógica, da Unidade Curricular Educação Matemática, o professor Antônio César Geron, da Universidade Clarentiano, ao qual eu estou cursando Matemática. Correto? Eu sou o aluno Lúcio Cavalcante dos Santos, com o registro acadêmico 8148651. A aula de hoje é uma aula com aplicação da geometria, né, geometria básica para a construção civil, correto? E nesse momento eu irei apresentar alguns conceitos básicos de geometria e que são aplicados à construção civil para o cálculo de uma laje simples. Por quê? Porque a partir dessa base de cálculo você pode expandir para a laje que você queira. Você já iniciou, você já tem um formato inicial para poder você desenvolver seus trabalhos. Correto? É o cálculo de volume de massa de uma laje básica. Mais especificamente como se fosse a laje da sala onde nós estamos agora. Nós estamos sobre uma laje e uma laje está sobre nós, certo? Então, ou seja, nós estamos sobre uma laje e sob outra laje, que no caso é a mesma. Tranquilo? E vocês vão se surpreender com os valores referente ao peso da laje ao qual nós estamos, somado ao peso de todos que estão aqui. Correto? Então, quando você faz esse cálculo, é para você dimensionar o tamanho e a quantidade de concreto que você vai usar naquela estrutura. E essa quantidade de concreto está relacionada às escoras que você deve colocar no momento em que você está derramando o concreto que está no estado líquido. Correto? Nesse instante, é necessário que você verifique se toda a estrutura que você montou, ela consegue suportar esse peso em cima dessa estrutura. Antes de eu continuar, eu quero mostrar um vídeo para vocês que vocês possam tirar as conclusões de vocês como futuros engenheiros civis, para que os senhores possam tirar as suas conclusões do que foi que aconteceu, certo? Eu não tenho áudio, mas eu vou tentar ampliar aqui o máximo que eu puder ok, é um vídeo mais comprido, né? Um vídeo maior, e agora você tira as suas conclusões. Eu vou repetir o vídeo, por favor, certo? Eu vou dar uma pausa aqui e nós vamos fazer uma análise da situação. Senhores, só lembrando, antes de mais nada, para que você diga assim: professor, mas a aula é de geometria, o que tem a ver com a construção civil? Imagina que você é um perito da engenharia civil e você foi chamado pela seguradora para avaliar o ocorrido, certo? E deram esse vídeo para você. Esse vídeo foi fundamental para que você possa tirar as suas conclusões. Como você pode ver, já está finalizando. Confere as informações, senhores, já está finalizando. Então, ia tudo correndo muito, muito bem. O concreto está sendo derramado e eles estão fazendo o nivelamento na superfície. No instante seguinte, eu acredito que não havia ninguém embaixo da estrutura, correto? Não havia ninguém embaixo da estrutura para que
houvesse uma situação mais crítica desse ocorrido. Aí você me pergunta, professor, e o que é que isso tem a ver com a aula de hoje? Muito simples. No final da aula, você vai ver o que é que ele deveria ter feito para que isso não ocorresse. Mas para que ele pudesse fazer a coisa certa, ele precisava de uma informação. E essa informação ela tem uma origem. Que origem é essa? A origem é a geometria básica, conforme eu irei mostrar para os senhores agora. Ok? Nós já assistimos o vídeo agora nesse instante, e o mestre de obra está lá, né? O que foi que aconteceu de fato, né? A casa caiu, e agora? E agora que você tem toneladas de concreto no chão, que você vai ter que tirar da obra, que você vai ter que refazer uma nova estrutura para derramar novamente o concreto. A pergunta é, quem vai arcar com essa despesa? Tranquilo? Conhecimentos básicos. Aí é que está a gênese do nosso trabalho, a gênese do aprendizado. Por incrível que pareça, é um aprendizado extremamente simples, mas que é a referência para um engenheiro desenvolver um trabalho para que não ocorra o que vocês acabaram de ver no vídeo. Eu tenho o conhecimento das figuras geométricas, o conceito de volume e o conceito de massa. Tá? Na parte prismática, eu tenho um prisma triangular, de base triangular, eu tenho um prisma de base quadrada e eu tenho um prisma de base pentagonal e um prisma de base hexagonal. A laje, ela tem como base o prisma retangular, porque ela tem aresta e altura, certo? Ou seja, ela inicialmente precisa de quantas dimensões? Somente 3 dimensões: largura, altura e comprimento. Tá? No caso, para o conhecimento da obtenção de um dado volume, o que é que eu preciso? Eu preciso aresta ao quadrado, vezes a altura para obter o volume. Se fosse água e não concreto, eu teria 1 kg para cada litro. Num recipiente com 1000 litros, eu tenho 1 tonelada. E a água é o único elemento que consegue ter 1 metro cúbico com 1000 kg e também 1000 litros. Os outros materiais têm suas devidas variações, ou para mais ou para menos, em termos da sua própria densidade. Eu tenho conceito de massa, no caso é um prisma, volume desse prisma que nós acabamos de ver, vezes o seu peso específico. Fiz o comentário acerca da água, tá? E se eu tenho um recipiente que ele tem 1 metro, largura, altura e comprimento, eu tenho 1000 litros de volume. Mas a massa vai me dar 1 tonelada, porque para cada 1000 litros eu tenho 1000 quilos. 1000 quilos, 1 tonelada. O concreto não. O concreto, ele vai me dar 2.400 quilos para cada metro cúbico de concreto. Isso somente o concreto simples. Pode haver alguma variação, vai depender do tipo de concreto que vocês devam aplicar. Por exemplo, concreto de barragem, professor, é outro tipo. Concreto para portos é outro tipo. Concreto para aeroportos é outro tipo. E com a armação de ferro, 2.500 quilos para cada metro cúbico. Quando eu falo a ferragem, foi o que vocês viram, que quando o concreto desabou, o que ficou exposto foi somente a ferragem, que é essa situação que os senhores estão vendo aqui. Mas enfim, o que é uma laje? É uma superfície plana que é projetada para sustentar determinado peso, que no caso da nossa sala aqui, suportar cadeiras e pessoas em movelaria. Tranquilo? O cálculo de uma laje básica, eu tenho o volume vezes a sua massa específica, então, com as devidas dimensões de largura e comprimento e a sua espessura, vai me dar o volume, e a massa está relacionada ao peso específico do concreto. Ok? Só que você percebe que não tem a ferragem. Se eu colocar a ferragem, eu vou para o valor de 2.500 quilos.
Tranquilo? O dimensionamento que nós fizemos foi esse, né? Eu tenho 5 metros, 6 metros e 20 centímetros de espessura. Não é uma laje fina, moçada. Aqui eu acredito que seja essa que nós estejamos aqui agora. Tranquilo? A multiplicação entre si me dá o volume dessa laje. Não a massa, não o peso dessa laje. Eu preciso do quê? Eu preciso do peso específico para multiplicar e obter a massa da laje. Dimensionamento. No dimensionamento, senhores, a lâmina anterior nos deu largura, comprimento e a espessura, que é de 20 centímetros. Aqui eu já fiz a conversão para metro, certo? Que me dá uma área de 30 metros quadrados, tá ok? Que uma vez que eu multiplico pela espessura da laje, eu tenho o volume dessa laje, que são 6 metros cúbicos, aproximadamente 6 metros cúbicos. E eu vou aplicar esse resultado em duas situações, com a ferragem e sem a ferragem. Com a ferragem é aquela estrutura de ferro que vocês viram que sustenta a laje. E sem a ferragem é simplesmente a quantidade que nós compramos de concreto das empresas que vendem concreto. Tá? Aí eu tenho a massa simples, 6 metros cúbicos, vezes o peso específico, eu tenho 14.400 quilos, certo? 14.400 quilos. 14.400 quilos, senhores, significa que essa laje pesa aproximadamente 14 toneladas. Essa laje ao qual nós estamos agora, certo? Aí, com a armação, com toda a estrutura de ferro que vocês viram da lâmina interior, ela passa de 2.400 para 2.500 kg por metro cúbico, que vai nos dar um resultado de 15 toneladas. Então, só essa placa de concreto ao qual nós estamos agora, ela tem aproximadamente 15 toneladas. E aí é que inicia o nosso trabalho de investigação. O conceito básico da geometria já nos deu como encontrar os valores que nós precisamos. Nesse instante, você vai ver uma coisa chamada distribuição de carga. Qual é a área? 30 metros quadrados. Eu tenho que distribuir, certo? Algo em torno de 14 toneladas, 15 toneladas para 30 metros quadrados. Para cada metro quadrado, senhores, é meia tonelada. Então eu tenho que colocar esse coras, apoio, no momento que eu estou fazendo a laje, para suportar meia tonelada para cada metro quadrado. O que acontece? O cidadão não coloca a quantidade de escoras suficiente. Quando começa a iniciar a acomodação, se esses apoios não forem suficientes, acontece o que vocês viram no vídeo, certo? Vem tudo abaixo. E por incrível que pareça, senhores, isso acontece todo santo dia. Vocês viram que aonde iniciou o nosso trabalho? Inicia pelo conhecimento da geometria básica, a forma de sólidos e como eu consigo encontrar as áreas e os volumes desse sólido, para chegar na distribuição de carga dessa laje, para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa fazer o apoiamento e o trabalho de colocar o concreto, ele ser feito de uma forma uniforme, sem problema nenhum. Tranquilo? Empresas já têm estruturas prévias de aço que sustentam e são mais ecológicas. Empresas ainda utilizam madeira, que faz a sustentação, é mais caro e não é ecológico. Já estão utilizando estruturas de plástico, que é mais ecológico ainda pelo fato de ser plástico reciclado. Certo? Senhores, espero que a aula tenha atingido o objetivo, que o nosso objetivo era com que a gente conseguisse entender uma situação dentro da construção civil, utilizando conhecimentos básicos de geometria. Conhecimentos esses que foram negligenciados. Certo? Espero ter atingido o objetivo da aprendizagem de vocês. Está aberto agora para qualquer pergunta daqui da equipe que queira fazer, qualquer pergunta que você
queira fazer sobre o tema, eu volto à lâmina, certo? As dúvidas podem ser tiradas agora caso você queira, basta só levantar o braço e fazer a sua pergunta. Tranquilo? Se não, no mais eu agradeço a todos vocês, certo? E a gente encerra por aqui, agradeço ao meu professor a oportunidade e vamos ficando por aqui. Muito obrigado, senhores.